Lâmina de faces paralelas. Tá, vou ter que fazer esse um pouco grande. Faz um pouquinho grande também no seu caderno, porque vai ter várias. Assim, a refração, né? Na verdade, a óptica, se você for pensar fisicamente, a óptica ela é muito simples. Muito simples mesmo, porque são as leis da reflexão, leis da refração. Né? Pronto, você tem duas leis de cada uma, você sabe os conceitos, acabou a física. Agora, na hora que vai misturar com a matemática, ele vai aparecer, calcula o seno, calcula o cosseno, faz aquele triângulo, aí começa a ficar um pouco mais trabalhoso. Aqui é um caso que fica um pouco trabalhoso. Mas vamos lá, ó. Faz um pouquinho grande aí, só pra gente conseguir fazer um desenho legal. Cara, esse negócio de corrigir é sensacional, né? Imagina eu fazer um retângulo desse, nunca. Luz, fazendo barulho. Então, ó, mandei aqui um raio luminoso. Aí, vamos colocar assim, ó. Você tinha o meio 1, aí você vai entrar no meio 2. Depois, você estava no meio 2, você vai voltar para o meio 1, né? Vamos colocar aqui o 2, ele é mais que o primeiro, né? Então, ele vai, ó, do menos para o mais na primeira, depois do mais para o menos na segunda. O que é isso? É refringência, né? Beleza. Aí você vai lá, ó, no ponto de incidência e você desenha a reta quem? A reta normal. Aí em relação à normal, você tem, ó, ângulo antes, que é chamado de ângulo de incidência. Beleza, vai lá, faz a conclusão junto comigo, ó. Não é do menos para o mais? Como que era a frase? Do menos para o mais fica mais difícil. Se fica mais difícil, a velocidade diminui. E se a velocidade diminui, é porque ele diminui o ângulo. Ao diminuir o ângulo, ele aproxima. Mas, ó, eu já vou fazer a continuação desse raio. Até lá embaixo, ó. Pronto, isso aqui é o que aconteceria se não tivesse essa lâmina, né? Já coloca para mim aqui, por favor, ó, que essa lâmina, ela tem uma espessura. Esse Ezinho aí de espessura, tá? Coloca e faz a legenda, Ezinho de espessura. Muito bem, então, ó, como ele foi do menos para o mais, e não veio 90 graus, né? Então, ele aproximou. Deixa eu fazer assim, ó. Aí fica legal. Eu quero que já, nesse instante, ó, eu sei que esse ângulo aqui, você sabe o nome dele. Como que chama esse ângulo aqui? R. Certo ou não? Sim. Eu quero que você, sozinho, por toda a matemática que você tem, fale para mim quanto vale esse ângulo aqui, ó. Eu vou pintar ele de outra cor, azul. Azul é legal. Quanto vale esse ângulo ali? Sem querer, querendo, né? Não sei se você percebeu que isso aqui, ó, isso aqui são ângulos o quê? Opostos pelo vértice. Sim ou não? Sim, então, isso tudo é I. Isso tudo aqui é o que também? I. Só que você já gastou R, não é? É como se fosse, esse é 50, esse aqui é 20. Sobrou quanto? Sobrou 30. Por quê? Porque é 50 menos 20, né? Ou seja, aquele ângulo em azul, esse negócio do Ctrl Z também é uma coisa absurda de boa, né? No quadro nunca que deveria fazer isso. Enfim, esse ângulo em azul, ele vale, ó, I menos R. I menos R. Beleza? Acho que eu vou fazer aqui em cima para não ficar tão pequenininho também, né? Ó, aqui é I menos R. Beleza. Agora a gente vai fazer de novo, ó. Como que a gente vai fazer de novo? Tem uma outra refração. Professor, mas vai do mais para o menos. Pode acontecer a reflexão total? Pode acontecer a reflexão total sem problema algum, tá? Sem problema algum. Mas a gente está colocando, partindo do pressuposto que ele atravesse, tá? Então eu estou falando que o ângulo aqui, ó, ele é menor que o limite, tá? Beleza. Essa normal ficou torta. Essa normal não tá normal, tá estranha. Nossa, que piada boa. Horrível. Para de falar mal das piadas. Ó, aí aqui, mais uma vez apareceu, né? Tá vendo? Ó, duas normais cortadas por um raio, ou seja, cortadas por uma transversal. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é R, né? Vai lá, comigo, ó. O que aconteceu agora? Não é do mais pro menos? Do mais pro menos, ele fica mais fácil. Se ficar mais fácil, ele aumenta a velocidade. Ao aumentar a velocidade, ele faz o quê? Afasta. Né? Só que, olha só que simetria linda, né?
A primeira refração não foi do meio 1 para o meio 2? No meio 1 tinha I, no meio 2 tinha R? Sim ou não? Sim. Agora a segunda refração não é do meio 2 para o meio 1, sendo que no meio 2 ele tem R? Não é a mesma refração, só que invertida, né? A ordem? Sim. Então ele vai fazer o quê? No meio 1 ele volta a ter o mesmo ângulo que antes. Pronto. Então esse ângulo aqui agora, ó, voltou a ser quem? Voltou a ser I. Ou seja, na onde o raio iria continuar, para onde ele está agora, tem um desvio, né? Então ele sofreu um desvio. E é exatamente isso que a gente está interessado em saber. Mas, agora, um momento de conversa. Sabe aquelas filosofias que a gente dá de vez em quando? É, agora. Vamos lá, ó. O que é distância? O que significa a palavra distância? Ah, é um comprimento que existe entre duas coisas, né? Lembra que eu gosto bastante de usar as palavras coisas, mas tá. É o comprimento em duas coisas. Mas como que você mede uma distância? Tipo, qual que é a distância do Rubens até a porta, que tá aqui na minha frente? É uma distância que vai do Rubens até a tua casa e do outro lado e depois volta até a porta? Não faz sentido, né? Quando eu falo distância, já está implícito o quê? Que é a menor distância. E a menor distância é sempre que vai em linha reta, né? Menor distância sempre que vai em linha reta. Só que olha só, então, distância já está implícito que é menor. Se eu pegar duas retas concorrentes, quanto que é a distância entre elas? Na verdade, nem faz sentido essa pergunta, mas quanto que é a distância? Não tem. Por que que não tem? Já que é menor, elas se encontram. Se elas se encontram, não tem distância. Né? Então, se as retas forem concorrentes, eu não calculo distância. Eu calculo o quê? Ângulo. É o ângulo entre elas. Agora, se as retas forem paralelas, ou seja, elas não se encontram, aí eu consigo fazer uma distância. Mas o que é a distância? É isso aqui, ó. Não, a distância sempre é a menor. E a menor distância sempre forma 90 graus. Tá? Então, distância sempre forma 90 graus. Vai lá. Desenha aqui, ó. Isso aqui é uma distância, né? E já que é distância, eu sei que esse ângulo aqui é 90 graus. Aí chama esse cateto aqui de D, que é o que a gente quer, tá? É o desvio, ó. Faz a legendinha aí. Dzinho de desvio. Fechou, muito bem. Eu vou desenhar dois triângulos, tá? Depois eu pinto eles ali para vocês verem mais fácil. Esse não é a luz, né? Mas eu tô suviando. Enfim, primeiro, ó, esse ângulo aqui é R. Esse cateto aqui, ó, vale E. E essa hipotenusa aqui eu vou chamar ela de X, tá? Pronto. Eu não vou pintar ele ainda, eu quero que você procure ele aqui em algum canto. Próximo. Esse aqui ele vai tentar corrigir, esse aqui vai ser ruim de desenhar, velho. Ah, ficou bom demais. Não parece que fui eu que fiz. Mas não foi mesmo. Tá. Esse ângulo aqui, ó, vale 90, né? Aí isso aqui vale X, isso aqui vale D. E esse ângulo ali em cima a gente pintou ele também, ó. Esse ângulo aqui vale I menos R. Vê se você consegue com os seus olhos enxergar, ainda bem que é com os olhos, esses dois triângulos aí, sem eu rachurar eles. Enxergou? Vamos lá, agora eu vou rachurar, ó. Tá aqui. O primeiro, ó. Viu ele bonitinho aqui? Professor, por que você não colocou um valor para esse cateto? Porque esse cateto não faz parte do outro triângulo, né? Eu coloquei alguma coisa que é em comum para os dois. Quem que é essa alguma coisa? É a hipotenusa. Porque olha só, agora eu vou pintar o outro triângulo, ó. Tá vendo que a hipotenusa dos dois é o mesmo raio? Né? Então, como é o mesmo, eu chamei de uma letra em comum, né? X e X. Beleza? Achou os dois? Então, o rosinha aqui, ó, esse mais bonitinho. E o verdinho, o outro mais estranho ali. Mas é também. Aqui é 90, né? Vamos lá. A gente vai ter que sair do primeiro triângulo, chegar no segundo para isolar o Dzinho, que é o que a gente quer. Vamos lá. O primeiro, ó. O que você tem? Ó, vamos lá. Com toda a sinceridade do planeta Terra, do universo como um todo. Você não vai decorar essa equação final, tá? Você não vai decorar essa equação final. Eu tô te ensinando a montar. É a montagem que você tem que aprender. Beleza?
num exercício, qualquer exercício que aparecer isso aqui, ele vai te dar a montagem, vai te dar o desenho, alguma coisa, para você partir daquilo, tá? Você não vai começar com a equação pronta, beleza? Nem a enciclopédia humana consegue decorar todas as equações, e você não vai decorar. Mas vamos lá, ó. Esse primeiro triângulo que está aqui, o que você tem dele? Você tem hipotenusa e cateto adjacente. Você faz o quê? Cosseno. O cosseno de R, ele é o Ezinho, que é o cateto adjacente, sobre o X. Mas como o X se repete, eu vou isolar ele, ó. O X vai ser E dividido pelo cosseno de R. Não vou nem circular, guarda ele aí, ó. O X está aqui. Próxima. Agora, nesse triângulo eu tenho quem? Eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa, né? Que está oposto ao lado de 90, o ângulo de 90. Então, você vai aplicar quem? O seno. Ó, seno do ângulo ali que está gerando isso, né? Vai ser igual ao Dzinho dividido pela hipotenusa x. Posso fazer dois passos? Claro que sim, né? Ó, o D vai ser quem? X vezes o seno. Mas quem que é o x? O x é o E dividido pelo cosseno do R. Ah, isso aqui vezes o seno de I menos R. Pronto, está demonstrada a equaçãozinha. Professor, eu vou escrever umas 50 vezes aqui até eu decorar. Para de ser teimoso, rapaz. Ó, importante, pessoal de prova somatória aí, né? Principalmente pessoal do PAS do segundo ano, ó. Questão somatória e interdisciplinar, ele sempre vai tentar puxar outra matéria no exercício. E na frente de vocês tem um jeito de puxar outra matéria, que é a matemática. Por quê? Na verdade, a gente usou um monte de matemática já, né? Mas enfim, não tem um seno de I menos R ali? O que eu posso fazer? Seno de A menos B é seno A, cosseno B, menos seno B e cosseno A. Então, dá para abrir? Dá. Dá para ficar gigante? Dá. Boa sorte, pode deixar aí. Beleza? Então, a partir daqui, você pode abrir a matemática do jeito que você quiser. Fechou? Mas tá aí, a lâmina de faces paralelas. Ó, eu vou voltar nela depois, tá? Só para fazer um breve comentário, mas a gente vai chegar lá.